Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa revisão de pré-prova para o concurso de promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor no estado do Ceará. Estarei trabalhando com vocês aqui as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Vejam, a equipe da Verbo separou 20 questões de Direito Administrativo e 17 de Direito Eleitoral das últimas provas, para que nós resolvêssemos com vocês. Entretanto, me parece que um raio-x preliminar destas questões é muito útil para que vocês possam canalizar, otimizar o que vão estudar nesta reta final. Eu começo por direito administrativo. Percebam, os senhores, que das 20 questões de direito administrativo, nós temos 5 que tratam sobre improbidade administrativa, 3 sobre licitações e contratos e 2 sobre princípios. Só aí nós temos 50% de todas as questões das últimas provas. Então, esse é o mapa da mina, diria eu. Entretanto, é importante que vocês também estejam atentos às novidades jurisprudenciais e legislativas, porque o examinador gosta de novidade. O candidato, via de regra, tenta se atualizar de maneira constante, mas muitas vezes não consegue. E isso faz a diferença, tá bom? Então, eu vou seguir aqui o roteiro mais ou menos das questões, não vou deixar de responder nenhuma, mas vou priorizar aquelas que tratam dos temas mais importantes, para que nós possamos fechá-los ou, na medida do possível, ampliar o máximo de conteúdo possível, e aí a gente vai escalando as demais questões, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, que o tempo urge. Primeira questão do concurso de 2016. Em relação ao controle e fiscalização da administração municipal, assinale a alternativa correta. Olha só, item A. Quando se fala, meus amigos, de controle da administração pública no âmbito municipal, é preciso que nós lembremos do conteúdo do artigo 31 da Constituição Federal. Então, marquem lá o artigo 31, marquem também os artigos 71 a 74 ou 75 da Constituição Federal, que também trata do controle no âmbito federal. Isso vai permitir que vocês tenham aí um domínio ainda que literal, mas prova objetiva, isso é o que mais importa dessa temática. Então, vamos lá. Já peço desculpas antecipadamente, porque eu estou me recuperando de uma gripe, vez por outra eu vou tossir, tá bom? Então, vamos lá. Item A. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Essa alternativa, meus amigos, ela está correta. Mas, Igor, eu já ouvi falar que existem tribunais de contas dos municípios, como no caso de São Paulo. É verdade. Existia também aqui no estado do Ceará o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Entretanto, a Constituição de 88 limitou que somente aqueles tribunais de contas que julgavam aquelas relativas aos municípios poderiam continuar, mas não poderiam surgir novos tribunais. Uma pergunta que o examinador pode fazer num tema conexo. Ok, a Constituição veda a criação de novos tribunais de contas, mas é possível que se extingua esses tribunais municipais? A resposta é positiva. Aqui no estado do Ceará aconteceu exatamente esta situação, e isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O estado do Ceará aprovou uma emenda constitucional abolindo o Tribunal de Contas dos municípios, colocando em disponibilidade os conselheiros que lá trabalhavam, e essa questão foi para o ADI no Supremo, e o Supremo disse que não haveria inconstitucionalidade material nesse tocante. Isso aí é uma pegadinha interessante que pode vir a cair na sua prova, tá bom? Então, item A é a nossa alternativa correta, mas vamos ver as demais. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Perfeito, é isso que diz a Constituição. Mediante controle externo. Exato, o Poder Legislativo faz controle externo.
e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal na forma da lei. Vejam, controle interno é daquele respectivo órgão. Ora, o município tem duas vias fiscalizatórias na perspectiva constitucional. É a do Poder Legislativo Municipal, que é por controle externo, e o controle interno do Poder Executivo. Eis a razão pela qual o item está completamente equivocado. Aliás, por falar em controle também, sempre é bom nos atentarmos para a questão da solidariedade na perspectiva do controle. A Constituição Federal diz que os membros do controle interno, ao tomarem conhecimento de irregularidades, devem comunicar ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária, tá bom? Então, atenção. E vamos aqui aprofundar um pouco mais nessa questão. E se o indivíduo toma conhecimento de uma irregularidade, é membro do controle, tem a obrigação de comunicar e fica silente? Ele pratica algum crime? Existem algumas possibilidades, meus amigos. Percebam. A primeira que pouca gente conhece. Artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Esse dispositivo diz que todo agente público que tem conhecimento no exercício da sua função, a prática de um determinado fato que configura crime de ação penal pública incondicionada, ele deve comunicar à autoridade competente. Se não o fizer, estará praticando esta contravenção penal do artigo 66. Mas, a depender do ânimos do agente que leva a se omitir, nós temos dois delitos ainda possíveis de se caracterizar. O crime de prevaricação, que para que isso aconteça é necessário se demonstrar que ele retardou, que ele se omitiu para a satisfação de um interesse pessoal, e a condescendência criminosa, a prevaricação no artigo 319 do Código Penal e a condescendência criminosa no artigo 320 do Código Penal. A diferença de um para o outro é que na condescendência criminosa, o agente público deixa de promover a responsabilidade por uma indulgência, por uma pena daquele seu subalterno, tá bom? A aula não é de direito penal, mas o tema é conexo com o controle, a gente precisa fazer aí esses paralelos. Muito bem. Item C. O parecer prévio de quem? Do Tribunal de Contas. Ou seja, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. É isso, Igor, né? Não. Por que ele está errado? Aqui nós temos o quórum errado. A Constituição fala em um quórum de 2/3, meus amigos. Lembrem também uma questão importante, que inclusive é decisão de repercussão geral do STF. Não existe desaprovação de contas ficta ou fictícia. Isto é, o Tribunal de Contas emite o seu parecer, porque o Tribunal de Contas não julga contas do chefe do Poder Executivo, sejam elas de governo, sejam elas de gestão. Então, o TC respectivo, seja TCM ou TCE, emite o parecer pela desaprovação das contas do prefeito. Isso fica 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí vem o engraçado, e quando o prefeito se candidata, diz, opa, ele está com as contas desaprovadas. O tribunal opinou pela desaprovação. A Câmara não deliberou, e quem cala consente, ou seja, está convalidada a desaprovação fictícia. A resposta disso é errado. Não há desaprovação de contas fictícia, tá bom? Só vai estar com as contas desaprovadas quando tiver o julgamento pelo Poder Legislativo. E o parecer do Tribunal de Contas, para ser, entre aspas, derrubado ou desconsiderado, é preciso o quórum qualificado de 2/3. Isso está na Constituição, no artigo 31. Beleza? Muito bem. Item D.
Na apreciação das contas de gestão do prefeito municipal, é vedada a imposição de multa ou a determinação de ressarcimento ao erário, o que dependerá de sentença judicial transitada em julgado. Errado. Vejam, meus amigos, apreciação de contas de gestão, isso é lá realizado pelo Tribunal de Contas, faz lá exatamente a análise, e uma consequência clara, quando ela é desaprovada, se houver dano ao erário, claro, ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário é diretriz prevista expressamente no artigo 37, parágrafo 4º e 5º da Constituição Federal. E a multa também é consectário de qualquer desaprovação, tá certo? Isso está, inclusive, aí previsto em diversas leis que tratam de tribunais de contas. Item E. Ao flagrar falhas relacionadas a ato de admissão de pessoal no âmbito do município, o Tribunal de Contas exonerará imediatamente o servidor indevidamente nomeado. Vejam, questão de nomeação, questão de aposentadoria de agentes públicos, isso é muito recorrente nas provas de direito administrativo, nas carreiras jurídicas em geral. Nós temos súmula vinculante que trata do assunto, meus amigos, a súmula vinculante número 3. Então, já anotem aí, leiam a súmula vinculante número 3. E temos, posteriormente, agora, 2020, uma repercussão geral trazendo uma complementação a esta súmula vinculante. Por quê? A súmula vinculante diz que nos processos que tratam de aposentadoria, de reforma, de pensão, de análise originária de aposentadoria, reforma ou pensão, é preciso garantir o contraditório, a ampla defesa, salvo quando isso trouxer qualquer benefício. O Supremo, entretanto, estabeleceu que, se passar o prazo de 5 anos para análise destes atos administrativos pelo Tribunal de Contas, não pode haver a sua desconstituição. Então, eu, Igor, aqui no Estado do Ceará, peço a aposentadoria junto ao Ministério Público. O Ministério Público faz a minha contagem de tempo de serviço, diz, ok, o Igor está apto a se aposentar. Me aposenta. E remete o processo de aposentadoria para o Tribunal de Contas, como manda o figurino. O Tribunal de Contas olha ali 3, 4 anos e diz, opa, faltaram aqui 2 anos para o Igor finalizar o tempo de contribuição. Igor, você tem que voltar. Como é o nome disso, inclusive nós vamos ver em uma das questões. Não vou adiantar, mas já fica ligado que isso é tema de prova também. Igor, você tem que voltar. Eu não preciso ser intimado. Eu não preciso praticar qualquer defesa. Vai para o MP manda que eu volte. O que o Supremo disse, agora em repercussão geral, foi esta análise da aposentadoria do Igor ocorreu 5 anos depois do ato do MP que autorizou? Foi 5 anos depois. Não interessa. Não pode desconstituir por conta da segurança jurídica, tá bom? Então, atenção a esse detalhe aí que pode. E além disso, muita gente pode dizer, mas Igor, isso daqui é uma espécie de exercício da autotutela da administração pública. É verdade. A administração pública pode realizar a autotutela com sectário, decorrência lógica do princípio da legalidade. Entretanto, meus amigos, percebam o seguinte, o Supremo já disse, em súmula, salvo engano, a súmula 6, não vinculante, a súmula comum, 6, e em sede de repercussão geral, que deve sempre ser garantido o contraditório no exercício da autotutela. Então, não é assim. Existe uma ilegalidade, a administração pública reconhece e anula. Não. Se isso vai afetar interesse jurídico de terceiros ou do particular, é preciso garantir o contraditório prévio. Não é posterior. Não é chegar e comunicar. Ei, cidadão, está aqui a decisão administrativa, sem dar oportunidade do indivíduo se manifestar. Ok? Atenção que isso é uma pegadinha interessante para fins de prova. Muito bem.
Passamos então para a próxima questão. Exatamente o erro aqui exonerará imediatamente, porque deve ser garantido contraditório e ampla defesa prévios. Próxima questão trata de consórcios públicos. Não vou abordar ela aqui agora, porque é um tema isolado. Vou passar para a próxima, que é de improbidade administrativa, e é um tema importantíssimo. Aliás, meus amigos, se vocês têm interesse em estudar improbidade administrativa, eu quero deixar a minha recomendação aqui de um livro da minha autoria, Improbidade Administrativa no STF e STJ, pela editora Mizuno. É um livro que aborda em 350 páginas todo o estudo da matéria na perspectiva de infrações, na perspectiva processual, na perspectiva do direito anticorrupção. E te garanto, é um livro que serve para todo e qualquer concurso que você vai fazer ou para atuar na prática, tá bom? Muito bem. Então vamos lá falar de improbidade administrativa, que é um tema, como eu disse, que mais cai nas provas do MP do Rio Grande do Sul, e vou fazer aqui algumas observações preliminares para que, além de abordar as questões que já caíram, vamos falar das últimas novidades para que vocês estejam aptos a responder se caírem na prova de vocês agora de 2021. Percebam, nós sabemos que a tutela da probidade administrativa é muito clara no texto constitucional em diversas passagens, especificamente, desculpem pessoal, especificamente nesta matéria, sempre se fala do artigo 37, parágrafos 4º e 5º. E vejam, algumas questões aqui precisam ser sedimentadas ou relembradas. Quando se fala do 37, parágrafo 4º, é importante os senhores se atentarem que o rol de sanções previstos nesse dispositivo é um rol mínimo. A lei pode posteriormente aumentar, como fez a Lei 8429 de 92, que criou a sanção de proibição de contratar com o poder público, que não está na Constituição Federal. Vejam que a Lei Anticorrupção tratou da dissolução compulsória, em algumas hipóteses, no artigo 19, da pessoa jurídica. Então, aquele rol constitucional, ele é mínimo, tá certo? Além disso, lembrem os senhores que o 37, parágrafo 5º, trata da ação de ressarcimento ao erário. Tradicionalmente, o ressarcimento ao erário se dava de forma imprescritível, fosse qual fosse a modalidade do ato de improbidade. Entretanto, o Supremo, em sede de repercussão geral, já disse que somente são imprescritíveis as ações de reparação ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, ou que sejam decorrentes lá de julgamentos dos tribunais de contas. Duas repercussões gerais recentes que tratam dessa matéria, e que vocês precisam ir para a prova sabendo disso. E quando se fala, meus amigos, de ressarcimento ao erário, é importante também nós lembrarmos 2 pontos. Um decidido agora em 2021, e, portanto, matéria de prova quentíssima. As perspectivas reparatórias ou patrimoniais pleiteadas em sede de pedido de indisponibilidade de bens abrangem não só o dano ao erário, mas a multa civil ou eventual dano moral coletivo. Atenção a isso. Ainda na perspectiva da novidade jurisprudencial, vamos nos atentar para a recente decisão que disse que nas decisões interlocutórias proferidas no processo de improbidade administrativa, cabe agravo de instrumento. Isso como decorrência do princípio da integração. Ok? Então, atenção a essas novidades jurisprudenciais. Mas não para por aí. Nós temos uma novidade legislativa que deve cair em provas, que é o chamado Acordo de Não Persecução Civil, que foi inserido
na Lei 8429, por força da Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Vejam, o acordo de não persecução civil, ele não está regulamentado ainda pelo Conselho Nacional do MP. Cada MP faz a sua respectiva regulamentação. Mas nós podemos dizer que existem algumas polêmicas que a jurisprudência já começa a sedimentar e que vocês precisam saber. Ponto 1. Cabe acordo de não persecução civil a qualquer momento? A doutrina majoritariamente, eu não me filio a esta corrente, mas a majoritária, e eu preciso dizer para vocês isso, para fins de prova, diz que cabe acordo de não persecução civil a qualquer momento, inclusive em sede recursal, lá no STJ. Isso foi decidido agora em 2021 por decisões da primeira turma, tá bom? Então, se cair isso na prova, marquem sem medo, porque é a posição majoritária tanto da doutrina como da jurisprudência. Igor, cabe acordo de não persecução em todo e em qualquer ato de improbidade? Isso é uma grande interrogação que existe na doutrina. Não me parece que vai cair na prova objetiva. Eu defendo que não cabe, mas é como eu disse, cada MP é que vai regulamentar isso, tá bom? Ainda na perspectiva da improbidade e da reparação ao erário, lembrem que a indisponibilidade patrimonial goza de perículo e mora presumido, de modo que não é preciso que o Ministério Público ou outro legitimado ativo, que é a pessoa jurídica lesada, interessada, demonstre que o indivíduo está dilapidando seus bens, passando bens para o nome de terceiros, etc. Não é preciso. Se há fumus boniuris do ato de improbidade, se há perspectiva de dano ao erário, da possibilidade de imposição de sanção de multa, etc., o perículo in mora está presumido. E esta indisponibilidade patrimonial, segundo o STJ, pode se dar de maneira inicio litis, inaudita altera pars, isto é, sem ouvir sequer a parte contrária, diferindo o contraditório, tá bom? Este montante de indisponibilidade, como eu disse, abrange não só a reparação ao erário, mas também a multa civil. Aqui na questão da indisponibilidade patrimonial, vai abranger bens atingidos antes ou depois do ato de improbidade, vai atingir, inclusive, meus amigos, bem de família. Há decisões do STJ autorizando a indisponibilidade de bem de família. Vejam, estou falando de indisponibilidade, não da expropriação. Ok? Decisão também recente do STJ. Não cabe indisponibilidade de verba salarial, tá bom? Para fins de reparação do erário. Não vou entrar no mérito aqui, é o que interessa para fins de prova, é que vocês saibam o entendimento do STJ. Ainda na perspectiva da solidariedade, lembrem-se que a jurisprudência do STJ diz que há solidariedade entre todos que participaram ou se beneficiaram de um ato de improbidade que tenha causado prejuízo ao erário. Igor, onde está isso? Eu lembro que solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. E sim, isso está no Código Civil. Mas a jurisprudência está nesse sentido, vocês precisam conhecer. Outro tema ainda importante na perspectiva da reparação ao erário diz respeito à responsabilidade do sucessor. Vejam, o artigo 8º da Lei de Improbidade diz que o sucessor responde até a cota parte da sua herança quando tiver havido dano ao erário. Tá bom? Então, atenção a esse detalhe. Avançando ainda aqui na questão da Lei de Improbidade, vamos lembrar da prescrição, também um tema que cai em praticamente todas as provas. A prescrição que está lá disposta no artigo 23 da Lei de Improbidade, ela é regulamentada em 3 incisos e a regra geral é 5 anos contados não a partir da prática do ato, 5 anos contados a partir do fim do vínculo jurídico do agente público com aquela respectiva pessoa jurídica pública.
Então, se um prefeito foi reeleito, ainda que o ato seja do primeiro mandato, o prazo só começa a partir do fim do mandato, do segundo mandato. Mas a lei não fala nada sobre particulares, não fala. Entretanto, em nome do princípio da isonomia, o STJ, inclusive, já assumulou a matéria, e se não me falha a memória, é a súmula 634, me desculpem se estiver errado, mas é súmula do STJ, que o prazo do particular é igual ao prazo do agente público, tá bom? Então, atenção a isso. Além disso, se o indivíduo ocupa um cargo público efetivo e um cargo comissionado e pratica o ato de improbidade no exercício do cargo comissionado, o prazo que vai valer é o prazo do cargo efetivo, isto é, somente quando cessar o vínculo permanente com a respectiva pessoa jurídica, tá bom? Atenção que isso também cai muito em prova. Outro prazo prescricional diz respeito à correlação do ato de improbidade com crime. Se houver esta correlação, o prazo prescricional será o do crime, o prazo em abstrato lá previsto no Código Penal, tá bom? Atenção a isso. Igor, existe algum ato de improbidade imprescritível? Não. Para sanção não existe imprescritibilidade, só existe imprescritibilidade para reparação ao erário, tá bom? Vejam, outro tema ainda muito importante diz respeito a afastamento do agente público. O artigo 20, parágrafo único da Lei de Improbidade, trata do afastamento do agente público pela autoridade judicial. De antemão, já vamos dizer o seguinte: a autoridade administrativa pode afastar o agente público, independente de ordem judicial. O 20 caput diz a autoridade administrativa ou judicial. Então, ambas podem determinar o afastamento. Porém, para fins do afastamento judicial, o parágrafo único deixa expresso que ele só pode ocorrer quando ficar clara a comprovação de um comportamento que está obstruindo a instrução processual. Isto é, eu não posso me valer de uma presunção para afastar um agente público. Como? Entro com ação de improbidade contra um prefeito dizendo, ele vai pressionar, ele vai coagir os seus subalternos e, portanto, o afastamento é medida de rigor. Vejam, pessoal, não estou dizendo que eu concordo. Isso é o que o STJ diz e é o que vocês têm que responder para a prova. O STJ diz somente o ato concreto, destruição de prova, coação de testemunhas ou ato congênere é que vale para afastar o indivíduo. Igor, tem prazo na lei? Não, não tem prazo. Entretanto, o STJ vem admitindo o afastamento de 180 dias e, excepcionalmente, prorrogável mais uma vez, tá bom? Então, atenção a essa questão do afastamento. Ainda na perspectiva da reparação ao erário, lembrem-se que as fraudes à licitação, principalmente dispensa indevida de licitação, segundo a atual jurisprudência do STJ, provoca dano in re ipsa. O dano é presumido, tá bom? Ainda na perspectiva de dispensas de licitação, lembrem-se que o artigo 72, não, 72 é da nova, o artigo 25 da Lei 8666 de 93, diz que existe solidariedade quando se comprova superfaturamento. Então, se houver superfaturamento em contexto licitatório, existe aí solidariedade. Outra hipótese de solidariedade também no contexto licitatório diz respeito à comissão de licitação. Os membros da comissão de licitação são solidariamente responsáveis pelas decisões tomadas, salvo se houver manifestação expressa e destacada de quem discordar. Também existe solidariedade na lei de licitações no caso dos consórcios públicos, tá bom? E eu estou falando isso porque, de regra, existem muitas fraudes licitatórias que causam prejuízo ao erário, que são atos de improbidade e vocês precisam ficar atentos a isso. Também uma pegadinha boa para a prova e tradicional
aquela famosa pergunta: o particular pode responder sozinho por ato de improbidade? A resposta é negativa. De acordo com a STJ, somente quando houver pelo menos um agente público é que o particular pode ser demandado. Existe um detalhe aí que, para fim de prova discursiva, até valeria a pena a gente debater, mas para o objetivo é isso. Vocês têm que decorar esse mantra jurisprudencial, infelizmente, tá bom? Lembrem-se que, de acordo com o artigo 21 da Lei de Improbidade, o ato de improbidade independe de dano ao erário ou de desaprovação de contas. Então, ainda que o indivíduo tenha conta aprovada pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público pode entender que isto é ato de improbidade e processar o indivíduo. Isso não gera nenhuma prejudicialidade, assim como a inexistência de ato de dano ao erário. Ainda falando de dano ao erário, meus amigos, lembrem-se que majoritariamente não se admite insignificância em sede de improbidade administrativa, principalmente quando estamos a falar de violação aos princípios administrativos. E isso fica muito mais robustecido à luz da súmula 599 do STJ, que diz não ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, tá certo? Então, Igor, mas eu já vi decisões que admitem insignificância. Eu conheço, inclusive, aquela lá do fogo, do exército e tal, mas majoritariamente, meus amigos, numa prova objetiva, eu recomendaria dizer que não admite insignificância em sede de improbidade administrativa. Tá bom? Atenção a esses detalhes gerais da lei de improbidade e atenção, super asterisco, super estrela. A decisão recente agora de outubro de 2021 do ministro Gilmar Mendes na ADI 6678. O ministro Gilmar Mendes disse que não se admite, não é constitucional condenação de ato de improbidade administrativa do artigo 10, que causa dano ao erário de forma culposa. Então, a partir desta liminar do ministro Gilmar Mendes, não existe mais a possibilidade de condenação com base no artigo 10 de forma culposa, que é a única hipótese culposa que a lei traz. Artigo 9º doloso, artigo 10A doloso, artigo 11 doloso. Artigo 10, dolo ou culpa, após a ADI 6678, julgamento monocrático ainda liminar, mas é o que está valendo hoje, dia 17 de outubro de 2021, não existe mais a possibilidade culposa. E nesta mesma liminar, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a parte do artigo 12 que autorizava a suspensão de direitos políticos em decorrência da condenação pelo artigo 11. Isto é, o artigo 11, violação aos princípios administrativos, de acordo com o artigo 12, inciso 3º da lei, tinha como uma das sanções possíveis a suspensão de direitos políticos. Após a decisão do ministro Gilmar Mendes, não cabe mais suspensão de direitos políticos por violação aos princípios. Vocês precisam acompanhar o que o Pleno do Supremo vai julgar, pelo menos até a data da prova objetiva, porque se isso cair, vai derrubar todo mundo. E você está aqui tendo a oportunidade de se atualizar e já alerta. Acompanhem isso. Na véspera da prova, vejam se não há nenhuma decisão do Supremo, do Pleno contrário, tá bom? Atenção. Lembrem-se ainda da gente encerrar a improbidade. E vocês vão ver que as questões agora vão ficar super fáceis. Sanções. As sanções de improbidade são aplicadas de maneira alternada. Não é cumulação obrigatória. O juiz deve motivar concretamente a partir de quais elementos está aplicando essa ou aquela. O juiz não pode aplicar somente a sanção de reparação
ao erário. Sempre existe um piso sancionatório mínimo. É a reparação ao erário, mais outra sanção prevista no artigo 12. Tá bom? Atenção, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá, então, responder aqui esta questão. Com relação às regras da lei de improbidade, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrita, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Isso está, meus amigos, correto. É exatamente isso. O prazo de contestação é de 15 dias. Lembrem-se que na improbidade existe também a necessidade da chamada defesa preliminar, isto é, MP ajuização ou outro estimado. O juiz manda notificar preliminarmente o indivíduo para apresentar uma defesa escrita, ele se defende, o juiz verifica se existe plausibilidade, e aqui vigora o princípio do indúbio pro societá, tá certo? E aí, neste indúbio pro societá, o juiz recebe e aí manda citar em 15 dias. Tudo é em 15 dias, na notificação preliminar e a citação. Ah, Igor, o juiz não realizou a notificação preliminar. Nulidade absoluta? Não, nulidade relativa, tá bom? Atenção a isso. Item B. Tendo em vista a independência das ações, a propositura da ação de improbidade administrativa não traz a prevenção em relação a outras ações intentadas posteriormente que tenham por fim discutir o mesmo objeto. Claro que isso está equivocado. Se tem o mesmo objeto, é causa de prevenção de conexão. Item C. Tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, o juiz não poderá extinguir o processo sem resolução de mérito, se reconhecer a inadequação da ação de improbidade, devendo buscar todas as provas e ultimar o processo com sentença de mérito. Errado, né, meus amigos? O juiz não deve buscar provas a todo vapor, isso viola o princípio acusatório, e o juiz pode, se em alguma situação verificar, por exemplo, a ausência de condição da ação, extinguir o processo sem resolução. Entretanto, e aqui é importante lembrar, se surgir ou se supervenientemente surgir uma situação que enseja a extinção do processo sem resolução, o juiz deve, se o MP não for legitimado ativo, intimar o MP para manifestar interesse se quer assumir ou não o polo ativo. O juiz não pode extinguir imediatamente uma ação de improbidade sem ouvir previamente o MP. Tá bom? Muito bem. Item D. A ação de improbidade é de autoria exclusiva do Ministério Público. Errado. A autoria é do Ministério Público e da pessoa jurídica lesada, é o que diz o artigo 17 da Lei 8429. Cabendo à pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, obrigatoriamente a contestação do feito. Que é interessante. Vejam. A lei de improbidade diz que cabe à pessoa jurídica lesada, quando ela não for a autora da ação de improbidade, atuar nos moldes da lei da ação popular, que, por sua vez, diz ser possível o ente público contestar o pedido, se abster de qualquer manifestação ou se habilitar para ser litisconsorte ativo do Ministério Público. E aí surge a dúvida: pode simplesmente a pessoa jurídica ou sempre defender o ato objeto da ação de improbidade? A resposta é negativa. Se a ação de improbidade visa exclusivamente sancionar, seja pecuniariamente, seja com suspensão de direito político, sem atingir a esfera jurídica da pessoa jurídica, não pode ela fazer a defesa do agente público. Veja, é preciso que haja
um pedido contra interesse, contra a esfera jurídica da pessoa jurídica, para que ela possa defender o ato de improbidade. Jurisprudência do STJ tranquila nesse sentido. Não confundam, meus amigos, por favor, com a nova lei de licitações. O artigo 10 da nova lei de licitações diz que quando o agente público pratica um ato calcado em parecer jurídico, ele tem o direito de ser defendido na esfera administrativa, judicial, civil ou criminal, inclusive controladora junto ao Tribunal de Contas, tá? Mas para fins de improbidade e defesa do ente público do ato questionado, é preciso que haja essa vinculação com, em tese, violação à esfera jurídica da pessoa jurídica. Beleza? Muito bem. Item as ações destinadas a levar a efeito as sanções por ato de improbidade administrativa podem ser propostas em até 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado. Errado, não é isso? Nós vimos que é 5 anos, ok? Mas a partir do fim do vínculo do agente público com aquela respectiva pessoa jurídica, beleza? Muito bem. Vamos em frente, que atrás vem gente. Assinale a alternativa incorreta, pessoal. Atenção, sempre esses detalhes, correta, incorreta, que o examinador gosta de derrubar aí o indivíduo. Vamos lá. Item A. Só um minuto, vou beber água. As licitações não terão caráter sigiloso, beleza? Salvo quanto ao conteúdo das propostas que vierem a ser apresentadas e apenas até a respectiva abertura. Perfeito. Isso é o que diz expressamente a Lei 8666. Item B. As obras e serviços licitados poderão ser executados de forma direta ou indireta. Perfeito. Seja pela forma de empreitada por preço global, empreitada por preço único, tarefa ou empreitada integral, consoante preceitou o artigo 10. Vejam, literalidade da lei aqui expressa. O item A, salvo engano, é o artigo 13. Item C. As concessões de serviço público devem ser outorgadas por tempo determinado. Perfeito. Podendo seu prazo máximo ser fixado em lei dos Estados-membros, DF ou município. Perfeito. Isso é o que diz a Lei 8987. Item D. A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que diz literalmente o dispositivo. Mas aí olha a pegadinha. Adotando assim a teoria do risco integral. Errado. Vejam, a regra da responsabilidade civil extracontratual do Estado é a teoria do risco administrativo, meus amigos. Ah, mas o Brasil adota risco integral? Adota. Lá nos danos nucleares, a maioria da doutrina segue esse entendimento, tá bom? Mas a regra que o enunciado está falando é a do risco administrativo, que autoriza excludentes de ilicitude, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, né? Então, atenção. Lembrem-se que o Estado brasileiro responde objetivamente pelas ações dos seus agentes públicos, que podem vir a ser processados posteriormente de forma regressiva, no caso de dolo ou culpa. Lembrem-se que quando estamos a falar de omissões estatais ou omissões administrativas, aí a responsabilidade do Estado é subjetiva. Isso é o que diz a doutrina majoritária, jurisprudência, capitaneada aí nas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Lembrem-se disso. Lembrem-se da teoria da dupla garantia em sede de responsabilidade civil. O que é isso, Igor? Vejam, eu, cidadão particular, fui lesado por um ato administrativo.
Eu posso, à luz da responsabilidade do Estado, processar o Estado, posso processar somente o agente público ou posso processar somente os dois? O Estado disse que o regime da responsabilidade objetiva é uma dupla garantia. O Estado não, o STF disse isso, não disse o Estado não. O STF já disse que esta responsabilidade objetiva é uma dupla garantia. É a garantia para o cidadão que vai processar o ente público que é solvente, ele tem a certeza de que vai receber, pelo menos em tese, né? Que sempre tem um regime precatório, a depender do valor. E é uma garantia para o agente público, que não vai ser processado por um ato lícito. Lembrem-se, a responsabilidade civil extracontratual do Estado pode ser chamada, seja na prática de ato lícito, seja na prática de ato ilícito por parte do agente público. Lembrem-se, juízes, promotores não respondem por seus atos pessoalmente, salvo quando há má-fé, corrupção deliberada. Aliás, no caso do MP, o artigo 41 da Lei 8625/93 fala disso. O professor Henrique deve tratar aí na aula de revisão com vocês sobre isso, tá bom? Então, atenção à questão do chamado erro judiciário, que é a garantia constitucional, na verdade. O indivíduo tem direito à reparação nos casos de erro judiciário, tal qual previsto na Constituição Federal. Entretanto, já vi questão de prova dizendo o seguinte: o indivíduo foi preso preventivamente durante a fase de investigação, foi preso temporariamente, depois não foi denunciado. Ele não tem direito à responsabilidade civil objetiva do Estado, tá bom? A prisão, desde que seja calcada em ato judicial, motivado, de boa-fé, não gera por si só o direito à reparação. Claro, se houver circunstância adicional, um abuso de autoridade, uma exposição indevida no indivíduo, se é algo que transgrida a ordem jurídica, aí pode ser que venha a ser chamado. Lembrem-se que a responsabilidade da pessoa jurídica, prestador de serviço público, atinge tanto o usuário do serviço público como o não usuário do serviço público. Isto é matéria de repercussão geral já decidida no âmbito do STF. Ainda em sede de repercussão geral do STF sobre responsabilidade civil, lembrem-se que os cartórios também respondem de forma objetiva, tá bom? Atenção, essa do cartório é relativamente recente e pode vir a ser cobrada aí na sua prova, beleza? Muito bem, vamos avançar. Item E. As servidões administrativas, ao contrário da desapropriação, embora configurem ônus, nem sempre são indenizáveis. Exatamente é o que pontua toda a doutrina e jurisprudência. Beleza, pessoal. Próxima questão, mais uma incorreta que se quer aí do examinando. Olha só. Somente o servidor público estável pode ser colocado em disponibilidade, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 41 da Constituição. Vejam, a disponibilidade é exatamente isso. A Constituição Federal, no artigo 41, diz claramente que quando o cargo for extinto ou quando o cargo for declarado sem utilidade pública, o indivíduo que ele ocupa será colocado em disponibilidade com respectivo vencimento proporcional. Tá certo? Então, correto o item A. Item B. Denomina-se reversão. Lembram daquela história da súmula vinculante do Tribunal de Contas, do MP? Pois bem, guardem este nominho aqui, porque também gosta de cair em prova. Denomina-se reversão a situação em que o servidor público aposentado pode voltar ao serviço público quando assim o solicitar, ou quando determinado o retorno pela entidade a que se ligava, dado que insubsistentes os motivos da aposentação,
ou não mais subsistirem determinantes de sua aposentadoria. Beleza. C. As hipóteses de contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público devem estar disciplinadas em lei. Perfeito. Olha só. Quero falar aqui sobre contratação temporária também. O artigo 37 da Constituição, inciso 2º, diz que a regra geral é o concurso público. Todos nós sabemos disso. Entretanto, meus amigos, a Constituição autoriza a contratação sem concurso em situações excepcionais. Primeira delas, cargos de confiança, funções comissionadas e contratações temporárias, artigo 37, inciso 9, para situações excepcionais de interesse público. Há um surto de dengue, um surto de Covid, justifica a contratação temporária de pessoas sem concurso. Vamos trazer as pessoas para o quadro administrativo com vistas a dar fim àquela demanda. Muito bem. Cada ente municipal, estadual, deve ter a sua lei específica de contratação temporária. A União tem a dela. Os estados e municípios têm. Então, é uma norma constitucional de eficácia não plena. Precisa da norma regulamentadora para que haja ali a autorização por completo. Ponto 2. Não pode, isso é decidido já pelo Supremo em sede de repercussão geral, não podem estas leis que regulamentam contratação temporária dar um cheque em branco para contratações de atividades ordinárias do dia a dia da administração pública. Estas normas são inconstitucionais, o Supremo já disse isso em repercussão geral. Tem que ser pontual, tem que ser para aquela situação específica, tá bom? Aí, Igor, então quer dizer que o gestor público que contrata com base nessas leis genéricas que autorizam para cargos gerais pratica ato de improbidade? Não, meus amigos, pegadinha excelente de prova. O indivíduo que pratica ou que cumpre a lei, ele está cumprindo a lei, não pode ser acoimado de ímprobo. É isso que diz o STJ e é isso que vocês vão levar para a sua prova, tá bom? Atenção a isso. Muito bem. Sobre contratação temporária, me parece que isso supre que pode vir a cair na prova de vocês, mas só um detalhezinho. Eu falei de concurso, falei de contratações sem concurso. Lembrem-se que a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 2º, diz que os atos que violam a regra do concurso público são nulos. Nós estamos a falar, meus amigos, de uma nulidade constitucional. E de acordo com o STF, estes atos, estas contratações sem concurso não estão submetidas ao prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784/99. Atenção, contratação sem concurso público não está sujeita ao prazo de 5 anos do artigo 54 da Lei 9784 de 99, pegadinha excelente de prova, beleza? Muito bem, vamos aqui então agora ao item D, que diz a acumulação de cargos públicos é a regra no direito brasileiro. Já começou mal, né? A acumulação não é a regra, é a exceção, meus amigos. Dela, tratando o artigo 37, inciso 16, que existe para tanta compatibilidade de horários. Verdade. A compatibilidade de horários é um pressuposto da acumulação de cargo naquelas hipóteses que a Constituição autoriza. Mas a Constituição deixa claro que a acumulação é exceção. Lembrem-se de olhar uma Constituição atualizada, porque o inciso 16 tem hipótese nova, tem hipótese que abrange situação de militares, tá bom? Atenção a isso. Item E. As vantagens pecuniárias
são acréscimos remuneratórios, transitórios ou definitivos, não constituindo liberalidade da administração. Perfeito, é o conceito legal. Próxima questão, artigo sobre princípios, né? Olha só, o artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a administração observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Só um minuto, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. A vedação ao nepotismo na administração pública, como já decidiu o STF no RS 579951, não exige a edição de lei em sentido formal, visto que é decorrência direta do princípio da moralidade. Isso mesmo. Sabemos que o tema do nepotismo é muito importante para fins de prova do Ministério Público, e o STF já decidiu, em sede de repercussão geral, que ele não precisa de lei, porque é a concretização da Constituição Federal, e mais, ainda em repercussão geral, o Supremo disse que não há legitimidade, não há iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor na vedação ao nepotismo. Então, as leis podem ser iniciadas pelo deputado, pelo vereador, pelo parlamentar, que seja, ou pelo chefe do Poder Executivo. Essas duas repercussões gerais são muito importantes na questão do nepotismo, além, claro, da súmula vinculante 13, que todos vocês já conhecem, tá bom? Então, atenção a isso, por favor. Então, está correto o item A. Item B. A observância ao princípio da impessoalidade não obsta que determinados atos administrativos tenham beneficiários certos. Perfeito. O princípio da impessoalidade, meus amigos, tem dupla faceta, digamos assim. É aquele em que os atos administrativos são praticados, via de regra, de forma impessoal, não direcionado a beneficiar, a prejudicar quem quer que seja, mas é claro, alguns atos administrativos têm naturalmente beneficiários certos ou beneficiários diretos. Como assim, Igor? Explica. Fácil. Vamos pensar o seguinte. Eu, Igor, promotor, entro com o meu pedido de férias no Ministério Público Estadual, que é um processo administrativo, dá ensejo a uma decisão autorizando que eu tire férias no período X a Y. Eu sou o beneficiário certo de um ato administrativo, certo? Então, vamos entender o contexto da questão. Agora, ainda no tocante ao princípio da impessoalidade, eu quero lembrar-lhes de uma questão muito importante. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que veda a promoção pessoal dos agentes públicos nos atos de publicidade. Então, a publicidade institucional só pode ter caráter de orientação social, de educação, de informação, vedada a promoção pessoal, a vinculação nominal, a vinculação à imagem e a gestores públicos. Descumprir esta diretriz é ato de improbidade administrativa. Descumprir esta diretriz na seara eleitoral é abuso de poder, é abuso de autoridade, de que trata o artigo 74 da Lei 9.504 de 97. Pouca gente conhece esse dispositivo, tá bom? Atenção, portanto, a isso. Tem C. A divulgação de todos os atos, contratos e outros instrumentos celebrados pela administração é medida sempre obrigatória e inafastável, sendo imprescindível para o conhecimento, controle e início de seus efeitos face ao princípio da publicidade.
Vejam, meus amigos, toda questão que traz sempre é complicada, merece toda a nossa atenção. E a publicidade, claro, se nós vivemos em uma república, é a regra. Mas a própria Constituição Federal, a própria Lei de Acesso à Informação, dizem que quando houver interesse social, quando houver necessidade de segurança do Estado, não é autorizada a publicidade por si só. Lembrem-se, meus amigos, que vedar ou negar o acesso à informação nas hipóteses permitidas é ato de improbidade e é crime de responsabilidade, se está no artigo 32 da Lei de Acesso à Informação, tá bom? Então, item errado, evidentemente. Item D. A administração pública está subordinada à observância das leis, regulamentos e atos normativos e também às súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal na forma do artigo 103A. Veja que o examinador foi maldoso. Por quê? Porque ele não colocou a palavra súmula vinculante de cara. Se o examinando não soubesse que o artigo 103A da Constituição trata de súmula vinculante, ia cair nessa pegadinha. Então, atenção, tá bom? Item correto. Os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exigibilidade quando a lei ou o regulamento a exigem, pois a publicidade não é elemento formativo, mas requisito de sua eficácia e moralidade. Perfeito, é exatamente isso que aponta a doutrina.